A ansiedade. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. As constantes alterações da bolsa de valores, a compreensão dos gastos, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remunerados geram, de um lado, a insegurança individual e coletiva. Por outro, as ameaças de guerras constantes, a prepotência de governos inescrupulosos e chefes de atividades arbitrários quão ditadores, os anúncios e estardalhaços sobre enfermidades devastadoras, os comunicados sobre os danos perpetrados contra a ecologia prenunciando tragédias iminentes, a catalogação de crimes e violências aterradoras respondem pela inquietação e pelo medo que graçam em todos os meios sociais como constante ameaça contra o ser e o seu grupo, levando-os à permanente ansiedade que deflui das incertezas da vida. Passando de uma aparente segurança que era concedida pelos padrões individualistas do século XIX, no apogeu da industrialização, para o período eletrônico, a robotização ameaça milhões de empregados que temem a perda de suas atividades remuneradas, ao tempo em que o coletivismo, igualando os homens nas aparências sociais, nos costumes e nos hábitos, alija os estímulos de luta, neles instalando a incerteza, a necessidade de encontrar-se sempre na expectativa de notícias funestas, desagradáveis e perturbadoras. Esvaziados de idealismo e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromisso com ansiedade crescente. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. Tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos da violência, como da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. A ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico.
A organização mais saudável durante um período debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumição, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é fenômeno da vida. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Apegado aos conflitos da competição humana ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. O pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos guetos e favelas, em promiscuidade assustadora, revela a falência da cultura e da ética estribada no imediatismo materialista, com seu arrogante desprezo pelo espiritualismo. Certamente, ao fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval que ocultavam as feridas morais dos homens sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista seria inevitável. No entanto, o abuso da falsa cultura desnaturada que pretendeu solucionar os problemas humanos, da profundidade como reparava os desajustes das engrenagens das máquinas que construiu, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista de coisas mortas, incapazes de minimizar a saudade, de preencher a solidão, de acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte. Magnatas, embora triunfantes, proíbem que se pronuncie o nome da morte diante deles. Capitães de monopólios recusam-se a sair à rua para evitarem contágio de enfermidades e alguns impõem, para viver, ambientes asepsiados, tentando driblar o processo de degeneração celular. Ases da beleza cercam-se de jovens, receando a velhice, e utilizam-se de estimulantes para preservarem o corpo, aplicando-se massagens, exercícios, cirurgias plásticas, musculação, e, não obstante, acompanham a degeneração física e mental, ansiosos, desventurados. Propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, matrimônio, família, lar, os apaniguados da loucura creem que aplicam na velha doença das proibições passadas uma terapêutica ideal. E olvidam-se que o exagero de medicamentos utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. A sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas, e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baixe ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente.
Eu vou contar uma coisa para vocês, não tem que botar aqui, acrescentar. Mas quando eu estava vendo isso aqui, eu fiquei assim, rapaz, mas que coisa fantástica, que sintetizou toda a nossa sociedade. E aí me veio na cabeça uma coisa que eu fico assim, que faz parte dos dentes dessa engrenagem que ela está acabando de falar aqui. Eu, antigamente, quando eu era jovem, eu assistia um filme, uma série que tinha semanal de Kung Fu, não sei se vocês se lembram. E tinha um tal do gafanhoto, que era um aprendiz e tinha o mestre dele, né? Então, ele queria aprender as artes marciais, aprender a vida, né? E às vezes ele ia para o caminho errado. Aí o mestre falava assim, gafanhoto, não vai por aí, vai por aqui. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma hora aqui, mediante aprofundamento da descoberta íntima, essas pessoas que estão, todos que ela está falando aqui, passam por crises existenciais, e aí liga a televisão e vê aqueles programas que vendem a fé, que vem de Jesus, que vem de Cristo, vem o que você queira falar, mas não prega a verdade, porque ele está apoiado nos Antigos Testamentos, que era só violência e truculência, como a gente já sabe. E aí, quer dizer, ela entra nessa engrenagem e perdura os problemas, como ela está acabando de falar aqui. E tem uma engrenagem que nós estamos envolvidos, que é muito profunda a pessoa sair, sabe? Eu vejo assim, de uma abrangência esse texto que envolve tudo, né? E aí, conclusão, essas pessoas que às vezes vão procurar um socorro e é o gafanhoto que pega um caminho errado e segue aquela trilha e continua no sistema. É só isso que eu queria falar. É muito sutil, né, essa percepção desses caminhos, né? É importante estar com o coração bem conectado, assim, para a hora que vier essas mensagens, vierem nessas mensagens subliminares aí, ou não, né, subliminares, que tenha consciência, né, do que a gente realmente veio fazer aqui, para onde a gente tem que seguir, qual é o caminho, né, real para sair dessas ilusões, né? Eu vejo assim que tem que estar com o coração livre para seguir. Diga, querido. Olha só, Nilson, pegando esse gancho que você acabou de falar aí, como é que ela fala aqui? O grande desafio contemporâneo para o homem, seu autodescobrimento. Como é que ele se autodescobriu? Pelo coração que você acabou de falar aí. Isso aí. E às vezes tem pessoas que se abrem nesse alto coração e não tem contato. Eu tive a felicidade de encontrar vocês aí, porque minha, minha vibração encaixou aí. Mas tem gente que está nesse autodescobrimento e liga a televisão e vê aquele monte de coisa que a gente já conhece e vai nesse caminho. E aí fica nesse círculo, nessa roda de samsara, que é difícil da pessoa sair, sabe? E aí eles entram, aí passa por segmento fanatismo, aí fica mais difícil de você alertar, como você falou, desabrochar o coração. O coração do gafanhoto foi desabrochado de uma forma diferente que ele não consegue ver. Ele entrou naquele ciclo, entendeu? É isso só que eu queria acrescentar. Eu lembrei de uma coisa que eu li há um tempo atrás, que eu vi a história de uma pessoa há muito tempo. Ele, ele resolveu desistir da existência dele, mas ele não ia fazer nada ele não ia se agredir de forma alguma. Ele só ia deixar de viver isso, sabe? De lutar para trabalhar, de tentar comer, ganhar dinheiro para comer, de ganhar dinheiro para. Ele resolveu parar com tudo. E aí, a história ele conta lá, né, que aí ele parou de trabalhar, aí ele perdeu a casa, ele era uma pessoa muito rica, uma pessoa com uma situação muito boa. Perdeu casa, perdeu tudo, e foi perdendo as coisas materiais todas dele. Tava tudo mal, 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 mal. Até que um dia ele estava muito doente, e aí ele não tinha mais onde dormir, ele foi dormir no Central Park, no inverno. Um frio danado, ele tossindo muito, muito doente, já assim, tipo,
agora eu vou morrer, agora acabou tudo mesmo e tal, mas ele não forçou a nada, tipo assim, ele não fez nada agressivo a ele direto, ele só parou. Aí diz que aí ele estava lá deitado, tal, assim, tipo assim, agora eu vou, já tá tudo, estava bem ruinzinho. Aí passou uma pessoa, olhou para ele e falou assim: "Peraí, você é fulano de tal? Aquele que acho que era editor de revista, era um cara muito famoso lá", ele diz: "Você é aquele", ele falou: "Não, você não pode ficar aqui na praça não, que i no parque, né. Não, eu vou te levar para cuidar da sua saúde, de tudo". Aí levou ele para o hospital, deu comida, deu tudo, começou tudo de novo. Aí ele mudou de vida, e aí ele começou a contar a história dele no sentido disso, desses não apegos e de que existe alguma coisa muito maior. Ele mudou totalmente a visão dele, porque ele na hora que ele estava lá, na hora que ele falou assim: "Agora vai dar certo". Aí não, alguém conhecia ele, trouxe ele e tudo. Então, assim, se a gente conseguisse realmente. Ele aí depois ele começa a acreditar num ser maior, em alguém, né, superior, em algo superior, e se a gente realmente se entregasse a esse algo superior de uma forma, né, de que tudo está certo, igual a Neuza sempre fala, e fazia parte da gente dentro desse contexto todo, sem os apegos, sem essa ansiedade, iria a gente sofreria menos, né. Aqui, quando ela fala, eu lembrei de uma passagem que tem do Emmanuel, que ele comenta uma frase de Lucas, que fala: "O reino de Deus não vem com aparência exterior". E eu me lembrei muito disso porque nessa parte ela fala que, apegado aos conflitos da competição humana e deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. E eu falo isso para mim, porque ainda estou nessa busca, não consegui achar essa tranquilidade, ainda tenho muita ansiedade, e eu penso que isso tem muita relação até com a nossa Só cultura, você, viu, Ina? com a nossa sociedade, que ela nos leva muito a essa busca externa, né? Essa busca pelas conquistas exteriores. Muitas vezes a gente ainda tem essa ideia, né? O que está acontecendo no mundo? Está tudo errado, é a gente que tem que resolver. No trabalho está tudo errado, é a gente que tem que resolver. Porque a gente sempre olha para o externo, para um lugar que externamente precisa estar perfeito, sendo que a perfeição não é desse mundo. Se a gente dói ainda as coisas que acontecem no mundo porque a gente ainda olha para a vivência externa, né? E eu falo isso para mim porque eu fico ainda muito apegada nisso. E quantas vezes a gente não acha que, porque externamente aquilo não está se manifestando, é a gente que não está fazendo direito? Então, eu gosto muito porque ela reafirma que a gente precisa se dedicar à construção dos nossos valores internos. E no final, novamente, ela traz outra terapia, né? Que ela reafirma a terapia, que ela diz: para esse momento de ansiedade, de insatisfação e de tormentos, as lições do Cristo sobre amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baste ao homem, conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente.
Então, eu tento, eu fico feliz que ela vem e traz para a gente, né, essa proposta, novamente reafirma. Olha, eu vou copiar isso, eu vou botar num quadro, para eu ler diariamente, porque muitas vezes a gente ainda está envolvida, como diz o Jay, nessa roda de samsara, e esquece a profilaxia, né, esquece qual é o remédio. A gente acaba se envolvendo na doença e esquece do remédio. E é uma vivência diária, porque a nossa sociedade ainda nos leva a essas conquistas exteriores, onde a gente muda exteriormente, a gente tem um problema, a gente corta o cabelo. Muda exterior, porque a gente tem uma busca interior, que ela é muito maior, e ela é muito mais desafiadora e que nos leva a também algo muito mais incrível, e que é realmente perene, né? É o que vai durar. Então, eu fico tão feliz de poder ouvir isso de novo e lembrar disso, do que a gente está fazendo aqui e qual é o propósito disso tudo na questão evolutiva, além dos nossos propósitos individuais, né, que a Providência nos confiou, esse propósito coletivo de crescimento e evolução. É muito bom partilhar isso que a Joana trouxe. William, Desculpa. pode falar, Jair. Eu só queria pegar esse gancho da Lina que ela falou, porque e a Neuza falou, ela não está sozinha. Só que com o passar do tempo, o cabelo fica branco, isso vai se desfalecendo. O grande lance é que ela está no caminho certo, nós estamos no caminho certo. E só essa coisa de ela querer botar, pelo menos eu vejo assim, de querer botar um quadro e seguir essas diretrizes, é um caminho. Agora, só que eu queria falar, olha só que coisa interessante, como é difícil a pessoa descobrir esse caminho. Ela fala aqui, esvaziados de idealismo e compromisso no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais comportamentos, passando de uma para outra pauta de compromisso com ansiedade crescente, ou seja, como ele passa a ser padronizado, ele perdeu a sua identidade, essa ansiedade passa a ser crescente. Qual o caminho? Esse que a Vina acabou de falar aí. É isso só que eu queria falar. É incrível isso, tudo que está sendo falado, porque ontem eu estava com a Diva e a gente comentou sobre essa questão desse mundo, né? Tão competitivo, capitalista, que a gente é inserido e que a gente é educado e que a gente nasce. E a gente, de certa forma, a gente já nasce para estudar, entra na escola, tem que ser bom aluno, tem que fazer uma boa faculdade, tem que ter um bom emprego. A gente já é condicionado a tudo isso, né? E a gente muitas vezes não trabalha essa questão de desenvolvimento espiritual paralelo. O máximo que a gente faz é introduzir uma religião, o nosso filho, como se isso fosse uma coisa complementar e não essencial, né? E aí a gente é levado nesse mundo da samsara aí e vai se levando, deixando levar e sendo conduzido para uma busca material e gananciosa e de perfeição que não é o que vai nos trazer equilíbrio e paz, né? Aí a gente é formado e vai crescendo cheio de ansiedade, cheio de competitividade, cheio de frustrações, e por aí vai. E aí, quando a gente vai buscando um outro caminho e a razão da existência e enxergar que, poxa, a insatisfação vem, né, muitas vezes, e isso incomoda o adolescente, o jovem, o adulto, e a gente começa a trilhar outro caminho, a gente vê que, putz, grila, não era por aí, o caminho era outro, né? Primeiro o lado interior, primeiro essa busca, depois as outras coisas vão acontecendo e vão vindo da forma que tem que ser. E a gente faz todo um trabalho e uma busca contrária, né? Parece que é da existência e do caminhar. E seria mais fácil se a gente conduzisse e se a gente trilhasse de outra maneira.
Eu me lembro uma vez em CAF, o Diva e Neuza, que numa reunião com o nosso mestre lá e tudo, eu perguntei, gente, eu fiz um questionamento assim, eu era nova em CAF, e eu falei, seria tão fácil se todo mundo fosse de CAF, porque seria mais fácil entender o mundo e mudar o mundo, sabe? É mais ou menos isso, gente. Obrigada. Nesse texto, eu queria fazer uma reflexão nessa parte, nesse parágrafo que está aqui apresentado, que é os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo, a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. O conhecimento da sobrevivência da morte física, porque quando a gente realmente assimila a continuidade da vida, que nós já tivemos múltiplas, centenas, milhares de existências e que a gente vai ter ainda, então, isso traz uma certa tranquilidade com relação à vida e a busca por aproveitar aquela situação, o máximo de experiência, de crescimento que pode nos trazer. Eu vou fazer uma comparação, por exemplo, só com essa vida. Se uma pessoa ela tem que fazer muita coisa em um dia só, tá cheio de coisa, ela fica ansiosa. Ela fala assim, não, calma aí, deixa eu organizar o meu tempo. Isso aqui eu vou deixar ali para amanhã. Não, isso aqui eu vou fazer no final de semana. Ela consegue fazer as atividades de uma maneira muito mais plena e verdadeiramente presente e participando da atividade. Isso acontece também nessas múltiplas existências. Não é que a gente vai deixar coisa para outras vidas, mas a gente compreende que a gente não vai poder fazer tudo nessa vida. Então, o que importa? Importa é o amor com que a gente vai conseguir colocar nessa vida, que é como se fosse um dia, por exemplo, para o espírito, fazer plenamente, com amor, crescendo o máximo possível dessas experiências, e o resto vai ter os seus momentos certos em outras vidas, e então isso traz uma tranquilidade, mas não é para se acomodar, é no sentido de cada vez mais ficar pleno na atividade, na experiência que a vida está te colocando. Então era isso. Diva, você ainda quer complementar? Não, achei, ficou com a mão levantada, mas aí tudo bem. Achei muito legal Ismael falar, deixar a vida mais leve, se a gente conseguisse levar a vida de uma forma mais leve, não quer dizer que a gente não vai fazer as coisas, não quer dizer que a gente não tenha nossas preocupações, mas deixar a vida ser mais leve. E parece que quanto mais a gente fica focando, né? Ontem nós também conversávamos por isso, parece que quando você fica focando, isso vai dando uma aflição muito grande. E quando a gente realmente consegue dar prioridade ao que tem que ser prioritário e deixar as coisas indo com mais nos seus momentos e tudo, a gente deixa a vida mais leve e a gente também fica, né, mais leve. Deixa eu falar só uma coisinha antes, Ina. Que sobre tudo isso que vocês estão falando, uma vez a gente recebeu uma mensagem que falava assim, que por mais que houveram esses desvios, sempre houve avanço, que nós estamos nesse caminho. Então, a gente não ficar focando no desvio, mas focar lá no final, né, no que a gente está buscando, acreditar. O orar e vigiar é isso, né? Só isso. Obrigada. É verdade, esse sentimento amoroso, né, que a gente também vai tendo com o aprendizado, que a gente começa a olhar para trás e ver como os espíritos superiores nos veem, né, como ainda crianças em aprendizado, com tanto amor que nos acolhe.